Nós podemos cantar mais um pouco? Sopra. Sopra em nós. Diante de tudo que o Emanuel Sopra e o Saulo em nós. trouxeram para nós já nesse início Somos de teus oração, filhos, ó Pai. vamos rezar mais um pouco, Reunidos dando em continuidade. teu nome. Sopra em nós. Os filhos são a herança do Senhor. Sopra Sobre em todos os nós. filhos neste Brasil, Somos teus filhos, nós queremos ó agora Pai. clamar o Espírito Santo. Estamos reunidos Também em sobre os teu pais, as famílias, Sopra em que é o tema desta pregação. Sobre os pais e filhos que estão aqui presentes no santuário. Somos Você teus que é pai, filhos, ó mãe Pai. e você que é filho, Estamos reunidos peça agora, em sopra. teu nome. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco, com teu poder, rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Coloca a mão no teu coração. E da onde você nos acompanha nesse momento, em casa, no hospital, no carro, que vocês possam se colocar agora em oração. Se você pode, coloca a mão sobre o teu coração e pede: Espírito Santo, repete comigo: Espírito Santo, Espírito Santo, fortalece em mim fortalece em mim o que está fraco, o que está fraco, todas as minhas debilidades, todas as minhas debilidades, todas as minhas todas fraquezas. as minhas fraquezas. Eu peço agora, Eu peço agora, vem Espírito Santo vem Espírito Santo e me fortalece e me fortalece e me levanta, e me levanta, renova a minha mente, renova a minha mente, renova o meu coração, renova o meu coração, renova a minha família, renova a minha família, renova a minha saúde, renova a minha saúde, renova, Senhor, renova, Senhor, o meu Brasil, o meu Brasil, o meu país, o meu país, renova o mundo, renova o mundo, renova a face da terra, renova a face da terra, que nós possamos que nós possamos ser batizados. ser batizados. Batiza-nos. Batiza-nos, Espírito. Vem Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E mais uma vez, sopra. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em seu nome. Sopra, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o Liberta, Senhor Jesus, nessa tarde, nesta quinta-feira de oração, as famílias do nosso Brasil. Aquelas famílias, Senhor, que hoje precisam de libertação, que precisam, Senhor, serem alcançadas já no início dessa tarde. Nós pedimos que essa tarde seja uma tarde de libertação. Levanta o teu povo, Senhor. Amém. E nós podemos pegar a nossa palavra, pegar o Salmo 127, onde o Senhor nos diz, Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não construir a casa, é inútil o cansaço dos pedreiros. Se não é o Senhor que guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Veja, nós pedimos já agora que o Senhor fortalecesse em nós aquilo que estava fraco. O Emanuel, o Saulo, o Ministério de Música, rezamos, juntos, pedindo esse batismo no Espírito Santo, pedindo que o Senhor nos fortaleça, pedindo que Ele nos levante, e a palavra de Deus vem agora completar dizendo que se o Senhor não construir a nossa casa, é inútil
o cansaço dos pedreiros. Se não é o Senhor que guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Muitas vezes nós estamos cansados, prostrados, sem forças, depressivos, tristes, sem saber para onde ir, sem saber para onde caminhar, porque nós não estamos edificando a nossa casa no Senhor. Se nós não construirmos a nossa casa no Senhor, se o Senhor não construir a casa, se não for Ele que estiver trabalhando em nós, se não for Ele estar à frente da nossa família, à frente do nosso casamento, à frente da criação dos nossos filhos, será em vão. É inútil o cansaço dos pedreiros, se não é o Senhor que guarda a cidade. Em vão vigia a sentinela. Veja só, nós precisamos consagrar, mais uma vez, os nossos filhos a Deus. Nós precisamos consagrar a nossa família a Deus, os nossos parentes ao Senhor. Se nós não tivermos esse primeiro passo, essa primeira consciência de consagrarmos a nossa família, os nossos filhos e tudo o que nos cerca a Deus, pedindo, Senhor, edifica a minha casa. Se nós estamos cansados, prostrados, eu digo, não condenando, não apontando o dedo, mas dizendo, você precisa colocar o Senhor à frente da sua casa. É Ele que precisa estar à frente. Nós precisamos consagrar os nossos filhos a Deus, porque é Ele que precisa construir esse templo do Espírito Santo dentro do coração dos nossos filhos e dentro do nosso coração, em primeiro lugar. E a palavra de Deus continua, é inútil, versículo 2 do Salmo 127, é inútil madrugar, deitar tarde, comendo um pão ganho com suor, a quem o ama, Ele o concede enquanto dorme. Vou repetir. É inútil madrugar, deitar tarde, comendo um pão ganho com suor. A quem o ama, Ele o concede enquanto dorme. E o que o Senhor quer nos dizer neste versículo? Que é inútil as vãs preocupações materiais. Aqui na Canção Nova nós falamos que nós vivemos da divina providência. E o que é viver, né? O que é, então, esta divina providência? É fazer tudo o que me é possível, né? Tudo aquilo que é minha obrigação. Isso quer dizer que eu vou ficar sentado, sem fazer nada, esperando a vida passar? Não, eu vou fazer tudo aquilo que me compete, né? Sim, eu vou levantar, eu vou madrugar se for necessário, eu vou deitar tarde se for necessário. Você está falando assim, que essa palavra está dizendo que não é para nós levantarmos cedo, que é inútil madrugar, que é inútil deitar tarde, comendo um pão ganho com suor. Aí o Senhor está dizendo, né? A quem o ama, Ele o concede até enquanto dorme. Por quê? O que o Senhor quer nos dizer? Que nós, sim, temos que fazer tudo o que nós precisamos, mas confiando, em primeiro lugar, na sua divina providência. Consagrando o nosso trabalho, o nosso esforço a Deus. Porque aí sim, a graça dele vai ser abundante. Quantos estão madrugando, indo deitar tarde, trabalhando, se preocupando, mas não confiam no Senhor. E o Senhor, Ele dá para aqueles que Ele o ama até enquanto eles dormem. Veja só, é como a história dos 5 pães e 2 peixes, né? Quer dizer, Ele pega aquele pouco e Ele multiplica. Ele pega todo o meu trabalho, eu posso trabalhar muito. Mas se não for edificando a minha casa no Senhor, consagrando este meu trabalho ao Senhor, este meu cansaço poderá ser inútil. Eu posso trabalhar e talvez o resultado disso não vai trazer os frutos para a minha família. Ou seja, eu posso dar tudo, aqui trazendo para o tema da nossa pregação dessa tarde, os filhos são a herança do Senhor. Os filhos são a herança do Senhor. Então eu posso dar tudo que os meus filhos querem, materialmente falando até. Pode ser que eu possa, tudo que eles me pedirem, eu tenha condição de dar,
Mas se eu não der o Espírito Santo, se eu não consagrar meus filhos a Deus, será inútil tudo isso. Por que será inútil? Porque eles vão se perder. Porque eles vão ter tudo o que eles querem aqui nesta vida, mas eles vão perder a grande herança que é a vida eterna. E é esta a grande riqueza que nós queremos dar aos nossos filhos. Então, primeiro, é preciso que nós consagremos os nossos filhos a Deus. Em segundo lugar, o versículo 2 vai dizer, é inútil, né? É inútil nós fazermos muitas coisas, né? Nos desdobrarmos. Quer dizer que não é para a gente fazer tudo? É, mas se você fizer tudo isso sem a presença de Deus, sem consagrar-se a Deus, isso será inútil. Isso não vai gerar frutos de eternidade. Ou seja, sabe aquela pessoa, eu acho que vai ser um exemplo bom para dar, né? A pessoa tem tudo, né? Ela tem o que comer, ela não está, mesmo nesse cenário de pandemia, ela tem o necessário, materialmente falando, mas ela não sente gosto. Ela está ali, ela está depressiva, né? Nada daquilo satisfaz o coração. Então, e por quê? Porque é inútil, porque está faltando o pão da vida, está faltando Cristo, está faltando que o Senhor seja, de fato, o rei deste coração. Por isso que é inútil nós fazermos muitas e muitas e muitas coisas e não termos o Senhor como centro. Então, sim, façamos tudo o que é necessário, mas consagrando todas as nossas atividades a Deus, para que aí sim possa gerar os frutos necessários para a nossa família e os frutos necessários para os nossos filhos. Lembra de Jesus na barca, né? Jesus dormia na barca, a tempestade veio, os discípulos ficaram desesperados e Jesus dormia tranquilo. E Jesus, depois os discípulos vão lá, acordam, né? Jesus manda que se cale a tempestade. Sua vida pode estar uma tempestade. Mas se Jesus está no barco, Ele vai acalmar a tempestade. Ele vai acalmar a tempestade que está acontecendo na educação dos seus filhos. Ele vai acalmar a tempestade do seu casamento. Ele vai acalmar a tempestade financeira, pela crise financeira pela qual sua família hoje possa estar passando. Ele é o Senhor. Se Ele é o Senhor, e se você trouxe Ele para dentro da sua barca, se você trouxe o Senhor para dentro da sua casa, Ele vai acalmar a tempestade, não se preocupe. É isso que esse versículo quer nos lembrar. A quem o ama, Ele o concede até enquanto dorme. Então, se você traz o Senhor, você vai conseguir deitar no seu travesseiro. E mesmo passando pelo problema que for, a sua alma estará em paz. E você vai conseguir dormir. Quantos agora o Senhor me mostra que não conseguem dormir mais, que não estão mais conseguindo dormir, preocupados, tensos com o futuro dos seus filhos, tenso com o que vai colocar de comida na mesa hoje, porque não tem nada dentro aí dos armários da sua casa. Pois eu te digo, traga o Senhor agora para dentro da sua casa. Ele é o Deus que provê todas as coisas. Ele é o Senhor. Coloca a mão no seu coração de novo, se você pode, e repete comigo. Jesus, eu te entrego. Repete, eu te entrego a minha casa, a minha família. Entra, Senhor, na minha casa e reina. Vem agora, sendo o Senhor da minha casa, dos meus filhos, dos meus problemas, da tempestade que acontece hoje no meu lar.
E o Senhor, Ele está agora colocando toda a paz necessária para a sua família. E aí segue o versículo 3. Os filhos são herança do Senhor. É graça sua o fruto do ventre. Como flechas na mão de um guerreiro são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que tem uma aljava cheia deles. Não ficará humilhado quando vier à porta para tratar com seus inimigos. Palavra do Senhor, graças a Deus. E aí finaliza o Salmo 127. Veja só, primeiro o Senhor, Ele veio nos dizendo que Ele precisa ser aquele que constrói a nossa casa. Né? Aí sim, né, não será inútil o cansaço. Se Ele estiver ali presente. Ele vai dizendo também que Ele precisa ser o Senhor para que nada dos nossos trabalhos, dos nossos afazeres sejam desperdiçados, sejam inúteis. E por fim, ele fala, os filhos são herança do Senhor. É graça sua, o fruto do ventre. Veja só, a herança é aquilo que uma família, um pai, uma mãe, eles trabalharam, né, uma vida toda, suaram e deixam para os seus filhos. Quer dizer, ali existem anos de trabalho, existe um cansaço, existe uma vida doada. E o Senhor na palavra vem nos dizer, a palavra vem nos dizer, os filhos são a herança do Senhor. Ou seja, é o maior bem que nós podemos receber. É o maior bem que nós podemos ter na nossa vida, são os filhos. É graça sua o fruto do ventre. Hoje, numa sociedade onde as crianças muitas vezes são olhadas, né, os filhos são vistos como um problema. Ah, mas este filho meu aqui é um problema. Ele só me traz prejuízo. Ele está tirando toda a estabilidade da família. Eu quero te dizer, se Deus está no barco da sua família, este filho vai ser, mesmo nesse atual momento, com todos esses problemas, ele é uma bênção. Por que ele é uma bênção? Por que ele é uma bênção, Magda? Mas ele só me traz problema. Você não sabe o que eu passo com ele aqui dentro de casa. Você não sabe o transtorno que ele gera aqui com os outros filhos, com os familiares. Ele não me respeita. Pois eu te digo, esse teu filho talvez vai ser a causa da tua salvação. Por causa dele, talvez é que vai acontecer a tua santificação. Porque ali na humilhação, mesmo com todos os problemas, é por essa via que Deus vai te conduzir ao céu. No teu sacrifício, nas horas em que você vai passar ajoelhado, rezando por este filho, que talvez é um problema hoje. E talvez você chegue lá no céu e você se surpreenda, e Jesus te revele, você está aqui hoje por causa daquele teu filho problemático. E você, mas por quê? Porque você se gastou, você o amou até o final, você não desistiu dele, você intercedeu, você jejuou, você fez tudo, você fez o que eu faria por você. Porque não foi isso que Jesus fez por nós? Cadê a cruz aqui atrás? Né? Foi isso que ele fez, ele deu a sua vida por nós. Ele derramou o seu sangue para a nossa salvação. Mesmo nós não somos dignos, não sendo dignos. Ele veio. Quem somos nós? Olha para você. Quem sou eu? Nada. Como diz, né, no início da quaresma, né, nós somos pó e para o pó nós vamos voltar. Não somos nada. Pecadores, limitado, cheio de imperfeições, de desordens interiores. Mas mesmo assim, ele se encarnou, morreu na cruz, se deu em pão, em alimento para nós, para a nossa salvação. E o que ele nos ensinou? Que cada um de nós deveria fazer a mesma coisa, dar a vida uns pelos outros.
E quem é esse próximo, mais próximo de mim, senão o meu filho, a minha filha, o meu pai, a minha mãe? Os filhos são a herança do Senhor. Eles são uma bênção. Por isso proclama, eu sou uma bênção. Repete você que está aqui no santuário comigo. Eu sou uma bênção. Os meus filhos são uma bênção. A minha família é uma bênção. E é uma bênção mesmo, porque a nossa vida é dom de Deus. Se nós estamos agora aqui respirando, vivendo, é porque Ele está nos dando ainda a sua graça, para que nós possamos manifestar o seu amor ao próximo. Os filhos são uma bênção. E aí eu quero, aprofundar aqui, nesse versículo, dando um pequeno testemunho, quando o versículo fala, é graça sua o fruto do ventre. Veja só, hoje nós estamos, há várias situações, Há famílias que desejam tanto ter filhos e por algum motivo não podem. E outros tantos, hoje, essa é a sociedade que a gente vive, que já não querem mais ter filhos. O filho é um problema, o filho vai tirar a minha liberdade, eu não vou ter mais tempo. Então, se fecham, e hoje a gente vê cada vez mais casais sem a presença de filhos. Bem, primeiro, é uma graça, como eu falei. Os filhos, eles nos edificam. Por mais, talvez, trabalho que você humanamente olhe e veja, numa criança, essa criança me dá trabalho, essa criança me tira o tempo, e realmente, ela demanda tempo. Lá em casa, nós temos 3, graças a Deus, o Lucas, a Miriam e a Mariá. A Miriam de 5, o Lucas de 3, a Mariá de 2. E, é claro, é exigente, mas é a nossa missão nos doarmos para eles. É essa a missão. E eles vão nos santificando. Porque se eu não tivesse a Miriam, o Lucas e a Mariá, talvez hoje eu seria muito mais egoísta. E eles me tiram diariamente do meu egoísmo. Tiram eu do meu mundo. Então, eles me fazem levantar cedo, eles me fazem eu me doar, eu cuidar, saber que eles precisam de mim. E isso, a todo momento, me faz lembrar do quê? Me faz lembrar do que eu vivo com Deus. Porque eu também, se Deus não me sustentar a todo momento, eu desfaleço. Nós talvez não tenhamos essa consciência, mas quem é capaz, diz a palavra de Deus, de aumentar um dia a mais da sua vida? De acrescentar mais um dia? Se temos o dom da vida é porque Ele nos sustenta. De uma forma que a gente não consegue compreender. E da mesma forma os nossos filhos ali, biológicos, os filhos que estão ao nosso redor, nós somos ali diariamente chamados a nos doarmos para eles. Mas alguém pode dizer assim, nossa Magda, mas você já tem 3 filhos, eu aqui não tenho nenhum, tanto tempo estou tentando engravidar e não consigo. É graça sua o fruto do ventre. Quando eu me casei com o André, vou passar rapidamente, eu já falei isso outras vezes, mas hoje vou passar rapidamente. Quando eu estava noiva do André, meu esposo, eu tinha uma endometriose profunda, tinha feito vários exames. Os médicos, eu fui mais de um médico, me falaram, vai ser impossível você engravidar com essa endometriose, você vai precisar fazer cirurgia. Eu já vi casos de pessoas com endometriose menor do que a sua e nunca conseguiram engravidar, somente com inseminação artificial, enfim. E aí nós fomos para o casamento sabendo dessa realidade, sabendo que talvez seria impossível nós termos filhos. Foi muito difícil quando eu recebi aquela notícia, e o que eu e o André a gente se fez naquele momento, que a gente recebeu essa notícia, depois que a gente já tinha ido em vários médicos, antes de casar, no noivado, nós fomos até a capela da Rádio Canção Nova, inclusive aqui, e nós fomos fazer uma adoração e rezamos. André rezou por mim e pediu a Jesus a cura.
Se fosse da vontade dele que nós tivéssemos filhos, que ele me concedesse a cura. E eu repousei no Espírito Santo, né? Me lembro que o meu corpo, ele pegava fogo, realmente, né? E eu senti uma brasa mesmo do Espírito Santo. E depois eu levantei deste repouso. E passou, fomos depois, né? O tempo passou, a gente casou. E depois do casamento eu retornei ao médico para fazer a cirurgia. Porque ele falou, logo, se vocês querem ter filhos, então vai precisar fazer uma cirurgia para poder limpar. Fui para fazer a cirurgia. Quando eu fui fazer os exames para fazer a cirurgia, o médico, fui refazer os exames e não aparecia mais nada. Né? A endometriose, que já estava até no intestino, enfim, ia ser uma cirurgia mais complicada, não aparecia mais nada. E os médicos olhavam os 2 exames e falavam, eu não sei explicar. E aí, né, nós, claro, falamos assim, mas nós sabemos. Né? Então, quando, é isso que eu falo, ó, se o Senhor não construir a casa, é inútil o cansaço dos pedreiros. É inútil, a gente às vezes a gente tenta de tudo humanamente. Estou falando que não é para você tentar? Não. Mas, em primeiro lugar, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos prostrarmos diante de Deus e pedirmos a Ele a graça que nos é necessária. A eficácia para o problema que seja da nossa vida. Eu quero pedir agora, já nesse momento, que o Espírito Santo venha agora visitando todos aqueles que há muitos anos estão tentando engravidar e não tem uma solução e os médicos não sabem explicar. Eu quero pedir, Senhor, como o Senhor me visitou naquele dia, naquela tarde, naquela capela, me dando a cura total. Eu peço agora, Senhor, que o Teu Espírito seja derramado agora sobre essas pessoas que precisam, que necessitam e que estão esperando este milagre há muitos anos. Porque é o Senhor que edifica a casa, é o Senhor que traz tudo o que nós precisamos para dentro do nosso lar. E eu peço, Senhor, que estes ventres agora, dessas mulheres, sejam agora tomados pelo Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo possa vir agora também queimando toda aí qualquer doença que exista, levando embora e trazendo a cura total, para que estes ventres, Senhor, possam gerar, se for da Tua vontade, e eu creio é da Tua vontade, que novas vidas possam nascer, que todo medo vá embora, medo da pandemia, medo da doença, medo de engravidar. O Senhor me mostra agora famílias que estão falando assim, casais que falam, mas agora não. Vocês estavam se planejando já engravidar no ano passado. E aí quando entrou a pandemia, vocês falaram, nós não vamos mais engravidar agora, porque como que nós vamos engravidar? E se você pegar Covid? E se essa criança morrer? E se você morrer? Que o Senhor agora tire todo o medo. O Senhor está agora te falando, não tenha medo. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu estou à tua frente. Que todo medo se dissipe, que todo medo de doença, medo de morrer, que vá embora. O Senhor tem as nossas vidas em suas mãos. É Ele que nos dá o sopro da vida. E mesmo neste cenário tão difícil, o Senhor, Ele está conosco e Ele continua sendo o Senhor da vida. E a maior vida que nós não podemos ter medo de perder é a vida eterna. Sim, Jesus, que nós tenhamos medo de perder a vida eterna, não esta vida aqui da terra. O Senhor agora te cura, o Senhor agora te liberta. O Espírito Santo vem agora também sobre as mentes destes esposos. E eu peço a intercessão de São José, neste ano de São José, ao patrono São José, que venha agora também visitando estes homens, estes esposos. O Senhor me mostra também homens já cansados, tristes, desgastados, por não conseguir trazer o pão necessário para dentro de casa. Você que estava pensando em tirar a própria vida nesse dia, São José agora está do seu lado, te levantando e te falando, estou contigo. O Senhor está contigo.
Não tenha medo, não tenha medo. O Senhor que provê, e eu digo, o Senhor que provê para a Canção Nova. Nós que vivemos aqui, o Deus proverá diariamente. Saiba, o Deus proverá não é só para a Canção Nova. O Deus proverá é para todos nós. Ele provê para nós, Ele provê para você. Ele provê no deserto, da onde a gente não imagina. Assim como Ele trouxe o pão para o profeta que estava no deserto, Ele vai trazer o alimento para você da onde você não imagina. Não tenha medo, não tenha medo. Eu me lembro do irmão Senhor falando muitas vezes, né, nos dizendo que nós iríamos passar por crises, mas que nós iríamos, o Senhor iria trazer o sustento, mesmo no meio da crise, e eu digo, mesmo na crise econômica que o mundo vive. Se você se confia ao Senhor, e eu preciso levantar hoje, junto com o Espírito Santo, preciso ser essa voz que te diz, você precisa ser um homem e uma mulher do Espírito Santo. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, que crê, como nós cremos, como nós pregamos diariamente aqui na Canção Nova. Ele vai prover, a providência de Deus. Se você está fazendo a sua parte, saiba, Deus não vai deixar de fazer a parte dele. Deus não vai deixar de trazer o alimento na sua casa, da onde você não imagina. Porque assim como nós, membros da Canção Nova, já vivemos muitas vezes, já houve momentos de famílias na Canção Nova não ter o que comer. E bater na porta à noite, pessoas, e trazer um alimento. Eu te digo, essa experiência não é só nossa, essa experiência é para cada um de nós. Assim como Ele provê a vida, e a vida é uma graça, Ele provê o alimento, Ele provê tudo mais. Ele vai prover todas as coisas. É graça sua o fruto do ventre. E depois que eu tive essa cura, eu engravidei. Tive a minha primeira gravidez. E quando foi no dia de Natal, né, dia 24 de dezembro de 2014, eu perdi essa gravidez. Eu tive um aborto espontâneo, foi muito difícil. Porque eu não entendia, Deus me deu um milagre e depois Deus me tirou. E eu repito, isso para testemunhar. E por que eu passei por tudo isso? Para a minha santificação, para a minha conversão, tenho certeza, a minha oferta, porque eu sei que essa vida está no céu como o nosso primeiro Isaac para Deus. E não é uma coisa que só eu passo, muitos irmãos, poderia dizer aqui, de outros irmãos meus. Agora, recentemente, a minha irmã de Sanha perdeu também, já com 7 meses. Que dor, não é fácil, não é fácil. Emanuel, que também pode testemunhar, teve várias perdas. Enfim, não faltam irmãos para dizer que um filho é graça de Deus. E nós recebi essa graça, mas também sei que os filhos não são meus, os filhos são de Deus. E é Ele que leva ao seu tempo. Veja só. Depois de tudo isso, quando foi na gravidez, na minha segunda, aí eu tive a Miriam, tivemos a Miriam, não aconteceu nada, foi uma gravidez emocionalmente muito difícil, porque eu tinha perdido o primeiro, então tinha medo de perder, mas Miriam nasceu bem. Depois engravidei do Lucas. Já com o Lucas foi outra experiência, porque se manifestou uma outra doença em mim, que se chama angiodema, onde eu já falei outras vezes na Canção Nova, né, onde inflama a minha glote, e aí, enfim, corre-se todo um risco também. E o Lucas foi um outro milagre, porque eu passei também pela experiência de morte com o Lucas, mas o Lucas veio, nasceu, e depois que o Lucas nasceu, eu fiquei com muito medo, eu falei, eu não quero mais agora engravidar, quero dar um tempo, porque como eu tinha quase, né, passado por essa experiência de morte várias vezes durante a gravidez do Lucas, eu fiquei com receio. Mas logo depois, quando o Lucas estava com 10 meses, eu engravidei da Maria. E aí quando eu engravidei da Maria, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu, como vai ser? E eu fui para a capela, e Jesus me falou assim, porque eu tinha feito uma oração com Deus, que se Ele me desse mais um tempo, né? Porque eu quase morri na gravidez do Lucas, e eu pedi para Ele mais um tempo de vida. E eu
E eu falei, Senhor, eu não te negarei mais nada. E aí quando eu fui para a capela, Jesus me recordou, ele falou, mas você não me disse que você não iria me negar mais nada, Magda. E ali eu caí de joelhos, comecei a chorar, porque eu estava, mais uma vez, me fechando. O Senhor que me pedia, mas o que eu quero é gerar mais uma vida no teu ventre. E eu me abri, claro, né? Para dizer assim, somos pobres, somos humanos, somos miseráveis. É graça do Senhor, né? É a graça do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos precisam ser essa herança do Senhor e não frutos da nossa própria vaidade ou do nosso próprio querer. Veja, um filho é graça. Se ele for um fruto só do seu querer e só da sua vaidade, isso também não trará bons frutos, porque diz, quero complementar a passagem de hoje do Salmo 127 com a de Eclesiástico, capítulo 15, versículo 22, onde diz, não desejes uma multidão de filhos, se infiéis ou ímpios. Depois, capítulo 16, seguindo, não te alegres com filhos ímpios, por numerosos que sejam, não te comprazas neles, se não tiverem o temor de Deus. Não adianta só nós temos muitos filhos, porque a palavra diz aqui no Salmo, por isso que a gente não pode pegar metade da Bíblia não, tem que ser ela completa. A palavra diz, os filhos são herança do Senhor. Mas lá em Eclesiástico diz, não desejes uma multidão de filhos, se infiéis ou ímpios. Não te alegres com filhos ímpios, por numerosos que sejam. Não te comprazes neles, se não tiveres o temor de Deus. Veja só, por um lado, ter filhos é uma bênção. Se abra. Eu falo para todos os corações, as famílias fechadas, se abram. Ter filho é uma bênção. Vão dar problemas? Vão. Vão dar trabalho? Vão. Vão consumir o seu tempo? Vão. E é para isso que eles servem, para a nossa santificação. Porque nós viemos, como falei, para sermos o quê? Como Jesus ali na cruz, que se doou por nós, não foi isso que ele fez? E o que você, mãe, pai, precisa fazer? Guardar a sua vida para você mesmo? Não. Você veio aqui para se doar. Se doar em primeiro lugar para os seus filhos. E expandir essa doação para quem estiver ao seu lado. Essa é a nossa missão. É para isso que nós viemos aqui na terra. Sejam os filhos biológicos, sejam os filhos espirituais, porque o sacerdote é chamado a se doar pelos seus filhos espirituais. As irmãs, freiras, são chamadas a se doarem também pelos seus filhos espirituais. Ou seja, nós somos chamados a nos doarmos para os nossos filhos. Sejam biológicos, sejam espirituais. Se você não está se doando, se você está guardando a sua vida, então essa semente não pode nascer. Se a semente não morre, não nasce o fruto. Se você não morre pelos outros, por quem está ao seu lado, se você só está pensando em você, eu quero dormir até mais tarde, eu quero ter o meu conforto, eu quero poder sair com as minhas amigas, com os meus amigos, eu quero poder ter o meu tempo livre. Meu irmão, isso não é vida. A vida verdadeira que Jesus nos ensinou é morrer pelo outro. Sejam os seus irmãos da sua casa comunitária, aqui na Canção Nova, sejam os filhos espirituais. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. Mas por outro lado, a palavra diz em Eclesiástico, não desejes uma multidão de filhos, se infiéis ou ímpios. E eu digo, não adianta você ter milhares de seguidores, se você não se doar por eles. Não adianta você ter uma multidão de filhos, se você não se doar e não colocar o Senhor como rei no coração dessas crianças e dessas pessoas. Porque esse é o nosso fim último. Não adianta pensar, eu quero ter um filho para mostrar para a sociedade. Não, você precisa ter um filho para levar ele para Deus, que é o nosso fim último. Esse é o objetivo.
Os filhos são bênção. É uma graça, precisa ser graça e não um fruto da nossa vaidade. E nós precisamos levá-los a uma verdadeira conversão. Mas nós só teremos frutos na vida dos nossos filhos se o nosso coração, em primeiro lugar, como diz a palavra, não estiver edificado no Senhor. Vamos ficar de pé e rezar, pedindo que o Senhor edifique a nossa casa. Proclama agora a bênção que é a sua família, a bênção que são os seus filhos biológicos, espirituais, adotivos. Não importa o seu estado de vida, eu tenho certeza, você é chamado a se doar por alguém. E de alguma forma você é pai ou mãe espiritual. Mas você também que é mãe biológica, pai. Os seus filhos precisam de você. Mas se você está caído, prostrado, sem forças, nós estamos agora aqui. É para isso que a Canção Nova existe. É para isso que nós estamos aqui. Para levar o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo possa te levantar nessa tarde. Para que o Espírito Santo possa te levantar e te dar forças para continuar a lutar pela sua família, a lutar pelos seus filhos, para que você possa se abrir à vida e receber a graça que Deus quer para você nesta tarde, nesta quinta-feira de adoração. E eu digo também de libertação. O Senhor quer nos libertar de todas as prisões interiores. Vamos rezar. Sopra em nós, somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome, cante. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Peça, ergue os seus braços, peça. Vem neste lugar. Nesse lugar que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, meu Pai. Pra hoje aqui vem Espírito Santo. Eu quero pedir, vem Espírito Santo agora e batiza no Senhor com a tua graça. Sobre os corações endurecidos, sobre aqueles corações que estão com depressão, sobre as famílias, Senhor Jesus, que agora precisam, sobre estes meus irmãos e irmãs que estão aqui no santuário do Pai das Misericórdias. Já, Senhor, prepara já o coração deles para todas as graças que o Senhor tem também preparados depois dessa Santa Missa. Vem agora o Espírito Santo e que eles sejam batizados no amor. Que eles possam, Senhor Jesus, nessa tarde, compreender o quanto são amados. O quanto, Senhor Jesus, o Senhor os amou e se entregou. Neste tempo da Páscoa, Senhor, onde que nós relembramos a tua doação na cruz. Eu peço agora, Senhor, que venha levantando estes corações. Corações tristes, corações que estão no fundo do buraco. Vem agora, Senhor, e coloca cada um destes corações em brasa. Queima, Senhor, os nossos corações. Queima os nossos corações, Senhor, para que possamos ser inflamados da Tua graça. Afasta todo o mal, Senhor, afasta todo o pecado. Afasta tudo aquilo que está nos impedindo, Senhor, de nos abrirmos, Senhor, aos filhos que o Senhor quer. O Senhor me mostra também sacerdotes que falaram, pessoas vieram até você. E você está acompanhando isso, e você sabe que é para você, te pedindo, por favor, seja meu diretor espiritual. E você disse, não, eu tenho muito trabalho, eu não vou conseguir te acompanhar. E o Senhor está agora te falando, meu filho, não rejeite os filhos que eu te confiei. Não rejeite os filhos que eu te confiei.
Sim, Senhor, vem agora fazendo uma grande libertação. Libertação no teu povo, Senhor Jesus. Vem agora levantando. Levanta, Senhor, reanima. Reza agora no Espírito Santo. Você que não reza, eu quero pedir agora, Senhor, batiza, Senhor, os meus irmãos e as minhas irmãs aqui no santuário do Pai das Misericórdias com o Espírito Santo. Sim, Senhor, vem agora fazendo um novo Pentecostes. Já nos aproximando da festa de Pentecostes, Senhor, eu peço, antecede essa graça agora, nesse momento. Visita, Senhor, os meus irmãos enfermos que estão nos acompanhando agora pela TV Canção Nova. E batiza, Senhor Jesus, eles também com teu Espírito Santo. Eu peço agora o dom de línguas, o dom menor, mas também, Senhor, o dom do amor, o dom maior, o dom da fé, o dom central. Sim, Senhor, derrama todos os dons agora sobre nós. E mesmo que humanamente não se sinta nada, Senhor, assim como o Senhor Jonas Abib, naquele momento ele não sentiu nada, mas que a tua graça aconteça. Que a tua graça aconteça para que novos santos e santas se levantem neste tempo tão turbulento em que o nosso Brasil, o nosso país, o nosso mundo, a nossa sociedade vive. Senhor, que se levantem os santos e santas do nosso tempo. Renova agora, Senhor, com o teu Espírito Santo. Traz, Senhor, um novo ardor. Traz, Senhor, uma nova força. Traz, Senhor Jesus, a tua graça agora do Espírito Santo. Senhor, traz mulheres, esposas cheias do Espírito Santo, capazes de se doarem totalmente pelos seus filhos, pelas suas famílias. Não se poupe. Você, mãe que está cansada, prostrada, o Senhor agora te levanta de todo esse seu cansaço com os filhos em casa. Você fala, eu não sei o que fazer com os meus filhos, pois eu te digo, peça o Espírito Santo. Ele é a fonte da sabedoria e Ele vai te dar toda a graça necessária do que falar, do que dizer em cada momento. A tempestade está grande, meu irmão, a tempestade está grande. Não desanime, o Senhor está na barca. Se o Senhor não está na barca, chame Ele agora. Vem ser o Senhor da minha família. Se o Senhor não construir a casa, é inútil o cansaço dos pedreiros. Se não é o Senhor que guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Senhor, vem edificar. E eu peço também agora, Senhor, edifica nós, membros da comunidade, os nossos colaboradores que estão presentes aqui neste santuário. Eu peço, Senhor, visita o cansaço deles. Visita, Senhor Jesus, aquilo que eles precisam nesse dia. Renova suas forças, a sua alegria. Visita, Senhor, estes que estão aqui fisicamente presentes neste santuário. Derrama sobre nós, Senhor, uma graça redobrada. Visita, Senhor Jesus, aqueles que nos acompanham pela rádio, aqueles que agora estão, Senhor, a ponto de tirar a própria vida. Sim, Senhor, vem agora, trazendo o sopro da vida, o sopro da esperança. Você pode ir cantando, confiando que o Espírito Santo agora vai selar, vai regar todas as sementes que foram jogadas, que foram semeadas no teu coração nessa tarde. Ó vento impetuoso, cante. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco, com teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Cante mais uma vez para encerrar.